Me Julguem, seu podcast de pitacos na internet. You're out of order. Order! We'd like to withdraw our plea of not guilty. What is this? Is this the law? What's going on over here? And enter a plea of guilty. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, sou eu mais uma vez aqui, Licamun, e mais um Me Julguem Podcast. Um podcast acima de qualquer suspeita. E sim, meus amores, a gente ficou um tempão longe de vocês. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu estava surtando e Dona Cris Navarro também. Porque tem uma coisa chamada vida adulta, boleto, e a gente precisava pagar, não é verdade? Então é assim, a gente tinha que escolher. Ou a gente pagava as contas e não morria de fome, ou a gente continuava com o podcast. Vamos desistir do projeto? Jamais. Mas a vida, infelizmente, nos sugou neste redemoinho de cotidiano, de necessidades e compromissos, e a gente acabou ficando um pouquinho fora, mas estamos de volta. E desta vez eu tô voltando com vocês com um projeto, sim, porque eu falei, até brinquei com o nosso editor aqui, lindo, maravilhoso, Maverick, que o Pijuguei finalmente vai me ajudar a pagar minhas contas. Vai pagar, me dá dinheiro? Não dá. Mas, pelo menos agora eu vou usar no meu projeto de extensão. Amém, irmão! E a gente está trazendo aqui hoje um seminário sobre o corpo em quadrinhos, né? E da professora Fernanda Subi Fernandes. E a palestra de hoje é uma palestra que eu tive a honra, né, de ser mediadora da mesa, que contou com a professora doutora Fernanda Subi Fernandes e a professora especialista e mestrando Loiane Alves Ramos, só as duas aqui, né, da minha unidade, na Universidade Estadual de Goiás, aqui do campus Iporá. Unidade Universidade de Iporá, Campus Oeste, desculpa. E eu quero agradecer muito ao Luciano, que nos ajudou nos bastidores dessa transmissão, e ao Silce, né, silce.org, que tem rosteado os nossos projetos, tem colocado ali os nossos trabalhos. Então eu gostaria que vocês ouvissem essa outra parte do Me Julguem, porque vocês sabem que o Me Julguem ele não tem um estilo, ele não tem um tipo, então a gente já trouxe de tudo aqui, a gente fala de cotidiano, a gente fala de entrevista, a gente traz palestra, né? A gente já trouxe Rosiana Murray, a gente traz artistas, a gente traz poetas, a gente traz pesquisadores, todos para vocês, sempre com uma pauta diferente, é claro que a área de língua e linguagem me é muito cara, né? Me faz o que me move na minha vida acadêmica. Para quem não sabe, eu sou a doutora Lília de Oliveira, a Licamun, sim, ela tem esse lado mais chatinho, esse lado mais nerdinho, né? E essa outra personagem, que na verdade eu não sou essa pessoa na vida real, tá? Na verdade eu sou a Licamun mesmo. Essa pessoa que tem que sair todo dia, né, para trabalhar, bater ponto. Ela faz esse tipo de pesquisa assim. E a língua e a linguagem, ela é uma das minhas grandes paixões. Eu espero que vocês ouçam e questionem a respeito um pouquinho. Eu acho que a nossa discussão foi muito interessante a respeito de como a mulher ela é sempre culpada, né, por tudo que a sociedade precisa encontrar uma culpa, né, alguém para botar a culpa, e ela vira para a mulher, né, vira para o corpo da mulher, vira para a imagem da mulher. E é sobre isso que a gente falou hoje. Então eu espero que vocês curtam bastante. E fiquem agora, né, com a nossa mesa redonda. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né, ao Seminário Quadrinhos em Discurso, que está acontecendo aqui no canal do YouTube, né, do canal do Silce aqui do YouTube. E hoje, né, estou aqui, sou a professora Lília, que dá o IG de Iporá, e estou aqui para mediar uma mesa, né, com a professora Fernanda Subi Fernandes e a professora Loiane Alves Ramos, né. O tema da mesa de hoje é o corpo do monstro nos quadrinhos. E eu queria então fazer aqui uma apresentação, né, das nossas palestrantes de hoje.
A professora Fernanda Subri Fernandes, ela é doutora, mestra e especialista em linguística pela Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate, e ela atualmente é professora efetiva na área de língua portuguesa e linguística da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, aqui no curso de letras no campus Oeste, na Unidade Universitária de Iporá. Ela também é integrante do grupo de pesquisa, Grupo de Estudos do Discurso no Centro-Oeste, GEDISCO, da Unemate, e coordena o projeto Corpo, Horror e Desejo em Quadrinhos Brasileiros de Autoria Feminina. Ela também é coordenadora da área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, de Iniciação à Docência e BID de Língua Portuguesa. A professora Loiane Alves Ramos é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade, do Pós-LI, da UEG, com pesquisa promovida pela FAPEG e orientada pelo professor Dr. Guilherme Figueira Borges. É membro do Grupo de Estudos do Discurso de Nietzsche, o GEDIM, especialista em metodologia de ensino da língua portuguesa, literatura e língua inglesa pela FAVENE, graduada em letras com habilitação em português e inglês das respectivas literaturas pela Universidade Estadual de Goiás. É uma professora com experiência no ensino fundamental 2, ensino médio e educação de jovens e adultos do EJA para a rede pública e privada do ensino de Goiás. Atualmente, ela atua como professora do ensino superior do curso de letras da da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Iporá, campus Oeste. Sejam muito bem-vindas, professoras, sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui nos assistindo, né? E para dar início à nossa conversa, eu chamo, por favor, a professora Fernanda. Obrigada, Lilian. Boa tarde a todas e todos que estão aqui, né, conosco nesse momento. Esse é um momento, para mim, um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, né, que, querendo ou não, foi a pesquisa que da onde resultou, né, para a gente poder fazer esse seminário, né, organizar esse seminário sobre quadrinhos, né, quadrinhos em discurso, e né, eu estou muito feliz de estar aqui, né, junto com a professora Loiane e com a professora Lilian, né, minhas companheiras aqui, amigas, colegas de trabalho. É muito bom se sentir bem no grupo que a gente faz parte, se sentir bem com os colegas, com os amigos que vivenciam, né, as nossas experiências, vivenciam as nossas práticas e também incentiva a gente a continuar produzindo, continuar discutindo, trazendo essas temáticas aqui para vocês também, né? É uma motivação tamanha, né? Às vezes até diante de tantas dificuldades que a gente passa, mas que a gente acho que dá um gás para a gente continuar trabalhando, né? Continuar seguindo em frente com os nossos estudos, com a nossa pesquisa. Eu acho que isso é muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade mesmo para poder falar sobre isso, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu já falei em alguns outros lugares um pouco sobre ele, né, mas eu vou tentar trazer para vocês um recorte também. Ele se intitula Corpo, Horror e Processos de Significação em Quadrinhos de Autoria de Mulheres. Né? Então, como eu falei ontem, é um recorte do meu projeto de pesquisa, né, em que eu relacionei horror e corpo e autoria de mulheres, né, e aí trabalhando com quadrinhos nessa perspectiva. Então, assim, querendo ou não, a gente tenta fazer um recorte, mas ainda é amplo. E também vem dessa pesquisa, né, dos projetos anteriores que eu trabalhei com literatura de horror, dos projetos que eu trabalhei com a questão das mulheres, né? Então, meu trabalho ele acaba pegando essa recorrência, principalmente do corpo e do sujeito mulher também, né? Então, é nessa linha. E hoje eu vou falar para vocês sobre duas obras que eu trabalhei no meu projeto, né? A obra da Dora, da Bianca Pinheiro, e a Belladonna, da Ana Recalde e do Denis Mello, que são duas obras de autoria brasileira, né? Então, são duas... eu foquei em duas personagens principais que a narrativa, que o quadrinho nos apresenta, e para tentando aí entender os processos de significação do corpo, né, a partir dessas duas personagens. Então, assim, foi um trabalho interessante para ampliar esse olhar
e a perspectiva que o quadrinhos nos propicia, né? Então é uma temática recorrente no meu trabalho, mas é novo, e aí eu falo para vocês que está em processo, né? Assim, cada vez mais preciso ampliar mais as minhas leituras, porque quando traz o quadrinho há uma diversidade, uma multiplicidade aí de questões, de possibilidades que a gente poder trabalhar. Então, é algo, como eu posso falar para vocês, que está sempre em processo. E uma perspectiva que eu tento trabalhar, foi a minha base teórica, que é a análise de discurso com base em Pecheio, em Orlandi, e aqui a Lagasse também, que esteve aqui ontem conosco, né, a professora Suzy Lagasse, que é a minha base no lugar em que eu me situo, né? Vocês viram a minha formação, eu sou formada pela UNEMAT, eu sou de Mato Grosso, né? Então toda a minha formação desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado é pela UNEMAT, e a linha de pesquisa é análise de discurso, até então, né? Não vejo perspectiva de mudança, mas a gente nunca sabe, mas até então é a área, é a linha de pesquisa que faz sentido para mim, tem feito muito sentido para mim mesmo, enquanto pesquisadora e enquanto pessoa também, né? Então, é nessa linha. A Lagasse também, por ser uma professora que tem pensado muito a questão da forma material, das diferentes materialidades, das especificidades, então tem trabalhado muito nessas questões, então é alguém que eu tenho tentado trazer para a discussão também, né? Então essa base. E aí eu até trago aqui um recorte da Suzy Lagasse, né, um trabalho dela recente até, em que ela analisa uma fotografia, né, e aí ela diz: o investimento sobre a imagem, no seu cruzamento entre o campo da técnica e o campo do político, requer que a consideremos em sua potencialidade de confronto, quando nos impacta e nos captura numa demanda de elaboração simbólica, que toca o litígio dos sentidos que habitam o social. Então, assim, é muito forte para mim, quando ela traz, né, principalmente nesse texto, a questão como que a imagem nos impacta, como ela tem ela fala aquele confronto, mas esse aspecto, né, paradoxal, né, de ao mesmo tempo expor, nos dá uma visão explícita, é isso, a imagem diz tudo, mas ao mesmo tempo a imagem não diz tudo, né, ela também permite a gente entender, né, permite ter outras leituras, outras interpretações por dessa questão simbólica, né, e a relação com o social, né, como que o social habita essas imagens, né, então é interessante como que ela vai trazendo isso de uma forma muito leve, né, para a gente entender como isso se dá. Então, a minha tentativa, e eu falo para vocês, é uma tentativa, porque ainda estou tentando pensar isso mais em relação ao quadrinho, como até a questão da imagem, da ilustração, dos traços, das cores, como é que isso constitui e produz sentidos, né, a partir dessas diferentes materialidades específicas aí, né? Então, como eu disse, é um processo tamanho. E quadrinhos, né? Um desafio grande para mim entrar na temática de quadrinhos é ler produções, trabalhos que tem sobre quadrinhos, né? E tem muita pesquisa, tem muito estudo, né, sobre isso. E aí eu trago aqui uma fala da Postema, que fala sobre essa questão dos quadrinhos como uma forma de arte e de narrativa. São um sistema em que o número de elementos ou fragmentos díspares trabalham juntos para criar um todo completo. Os elementos dos quadrinhos são parcialmente pictóricos, parcialmente textuais e, por vezes, um híbrido dos dois, né? Então, quando a gente vai ler um pouco sobre o que é produzido da perspectiva, né, principalmente dos quadrinhos, que a gente vai pensando, né, nessa diferença, nesses diferentes elementos que vão constituir o quadrinho. A boa parte vai trazer muito a questão da imagem com o texto, com o escrito, né, apesar que vocês vão ver depois que tem já quadrinhos que já não tem, né, apenas
o balão, o texto, mas já tem, né, mais a imagem. Então você vai percebendo como é que o quadrinho, né, ele é um híbrido, mas eu acho que ele é um híbrido de diversas formas, diversas constituições que define o próprio sujeito. Acho que o próprio sujeito quadrinista e o próprio sujeito leitor que vão fazer, né, a leitura aí desse material, porque como nós vimos ontem, né, parece a sensação que realmente que eu tenho, cada quadrinho é único, né? Cada quadrinho vai ter um olhar, um gesto, uma constituição, né, que mostra desse processo de diferentes materialidades, né, produzindo esses efeitos, né? Então, pensando nesse processo de hibridização mesmo, que ele pode exponenciar. E uma outra questão, né, que eu falei, são vários pontos que meu trabalho me fez pensar, na questão dos gêneros de horror, né? Entre os principais gêneros das histórias em quadrinhos podem ser incluídas narrativas de terror, que mesclando suspense, assassinos sanguinários, criaturas deformadas e desfechos inesperados, vem prendendo a atenção e fôlego do leitor desde a década de 30, né? Que o Santos faz uma pesquisa pensando no horror no Brasil, os quadrinhos horror no Brasil, isso também foi um aspecto que eu procurei entender, e o que ele está apresentando, né? Então, quando eu trago e seleciono a Dora e a Belladonna, né? Então você começa a perceber, né, quando ela vai situar no lugar de horror, numa produção quadrinista, e como são duas obras diferentes também nessa perspectiva. E aí, os quadrinhos analisados, o que a gente tem? A gente tem duas personagens, né, que é a personagem Dora e a Samantha, e aí no gesto de leitura, né, o que a gente vê, o que eu vejo é um processo de mudanças que elas passam, relacionados muito ao social, ao outro, aquilo que as constitui. E aí, a partir dessas construções, né, a gente vai ver uma construção de corpos anormais, e aí elas sendo apresentadas para a gente como monstros, né? Então, o que faz a gente até questionar o que é determinado enquanto monstro, né? Nesse meio social. E aí, olhando aqui para os dois, aqui para a capa dos dois quadrinhos, né? A gente já vai ter também uma divergência, mas a gente vai ter marcas no corpo, né? Jogando com essa relação do que é o monstro, o que não é. No caso da Dora, se vocês podem observar a expressão da Dora, o modo como a personagem nos é apresentada, né, ela é apresentada como alguém que foge de um padrão estabelecido socialmente, até no processo de poder fazer uma interlocução com o outro, porque desde o momento que ela nasce, né, por exemplo, ela não chora. É um elemento que para aquele meio, para as pessoas que realizam parte dela, é estranho. Não, ela não chorou, estava bem, estava ok, mas não chorou. E aí, na expressão do rosto das pessoas, no olhar do rosto das pessoas para a Dora, já causa um estranhamento, né? Quer dizer, ela está fugindo de algo que é recorrente, de um padrão estabelecido, e esse modo de olhar desde o nascimento vai sendo repetido, regularizado em outros momentos, né? E está atrelado aí até pela suposição, que eu vou colocar assim, dela ter poderes ou não, porque para mim a narrativa também ela é muito interessante, que ela vai colocar essa personagem como tendo poderes sobrenaturais, mas ao mesmo tempo deixando uma dúvida se isso realmente procede, né? Então é interessante que a narrativa também nos causa esse estranhamento, né? Em mim causa até uma angústia, assim, quanto que é o social que vai determinar o jeito de ser dessa personagem. Já na Belladonna, a Belladonna, ela você tem uma criança, é interessante na Belladonna, você tem uma criança, né, que vai parecer alguém do cotidiano, mas o estranho, de certa forma, vai estar mais interpelado primeiro nos sonhos, né? Então, no mundo dos pesadelos, né? Na verdade, né? Então, mas esse pesadelo, ele fica entre a linha entre o que é sonho e o que é realidade, né? Então, ela também vai passando por um processo de mudança.
Aqui na capa também já traz esse processo que vai acontecendo, né? Então, são marcas que determinam, né, relacionam e vão constituindo essas personagens a partir do olhar e muitas vezes desse olhar do outro, né, nessa perspectiva. Aqui, só para vocês verem, aqui nós temos um recorte da Dora e outro da Belladonna, né? Da Dora, né, vocês veem aqui, né, o traço da Bianca Pinheiro aqui, e o olhar, né, como eu falei, o olhar da personagem Dora, né, parece que ela vai nos fazendo pensar, e na expressão das pessoas em torno dela, né, vai marcando esse horror. Então aqui as coisas estão se movendo, né, e o olhar da babá, no caso aqui a babá, ela vai implicar na Dora que está realizando tudo isso e vai causar essa aversão, esse estranhamento aí, tamanho, né? Então, esse recorte aí é uma recorrência durante a vida da personagem. Então, quanto que é do jeito dela ser um ser sobrenatural na sua constituição, ou quanto o social também vai interpelando, né, as relações e como que ela vai sendo constituída. Então, aí no caso, as babás, ela não consegue ter, né, acesso às babás, porque as babás vão embora com medo, horrorizadas, né, de alguns acontecimentos estranhos, e aí, como não tem uma explicação, acaba associando a Dora aí nesse aspecto. Aqui já do lado a Belladonna, você tem aí aqui a gente está no mundo dos sonhos, né? E aqui é interessante porque no mundo dos sonhos, né, no começo da narrativa, a personagem, né, é mais criança, então ela vai tendo muito medo, né, desses pesadelos que envolvem o sonho dele, e aí são monstros que estão nesses pesadelos, isso é interessante, mas conforme vai passando, né, até o processo de crescimento mesmo da personagem, de um amadurecimento, ela vai deixando de ter medo daquele lugar e passando, não, aqui eu sou monstro, né, aqui eu mando aqui nesse lugar. Então você já tem um outro olhar que joga mais com essa questão desse outro mundo onde ela pode se constituir. Então é interessante para a gente pensar. E aí essa abordagem coloca em funcionamento o processo de crescimento e amadurecimento das personagens, que são interpeladas pelo social e pela mãe, né, no caso de Dora, e pelo pai, no caso de Samantha, construindo posições sujeitos de aceitação e não aceitação pelo jeito de ser de cada uma, né? Então, é uma outra constituição também em relação à maternidade e à paternidade que a narrativa traz, né? No caso de Dora, a mãe, né? E aí, no caso de Dora, por exemplo, a gente tem a mãe narrando, né, a história pra gente desde o começo, né? Então, ela tá, na primeira cena, ela tá algemada, conversando com o policial, porque várias pessoas morreram, né? E aí ela vai falar, vocês não entendem, minha filha sempre foi especial, eu soube disso no momento em que ela nasceu. E aí a mãe, para mim a leitura, né, é a mãe que vai narrar pra gente, né, a relação. Então a gente também questiona quanto dessa narrativa fica subsumido pelo discurso, pela narração da mãe, e aí quanto que a mãe também interpela, porque quando a gente volta na imagem da capa, né, você tem os braços da mãe envolvendo o personagem, né? Então isso também faz a gente questionar em vários momentos o quanto que a mãe também está interferindo, interpelando aí nessa relação e constituindo o que vai, né, levar as pessoas chamarem a Dora de monstro, né? Então é bem nessa linha. Já em Belladonna a gente tem o pai, né? Eu acho interessante. A gente tem a mãe que cuida dela, mas chega um ponto que ela some, né? E aí você tem um pai, que até então não aparecia na narrativa, como um articulador, né? Como ser que direciona a personagem Samantha, né? E ao mesmo tempo a gente vai ter a Samantha, não
tenho que seguir o caminho que foi determinado por alguém, no caso dela, do pai. Então você vai percebendo essas interações, essas relações, como que isso vai constituindo cada uma de uma forma. E aí, em Dora, né, quando a gente chega no final de Dora, o efeito de conclusão, né, e aí conclusão fica um questionamento muito grande, porque se dá com questionamentos com o que aconteceu com Dora. Por quê? Porque no final da narrativa, a gente vai ter aqui suposições que o quadrinho nos permite, né? Então, acho que assim, a obra, e aí fico pensando na questão do horror, principalmente, por essa estrutura, é deixar na nossa mente as possibilidades. Ela pode vir desde um final feliz ou deixar algo que nos deixa horrorizado, dependendo do seu modo de olhar, como eu falo com meus alunos, dependendo né, se você quer um final feliz, como o final é aberto, você pode também ter na sua imaginação aí um final feliz, mas o modo como é estruturado faz a gente refletir e pensar em outros acontecimentos. Na Belladonna, a Samantha, né, o que a gente tem mais é um processo de deslocamento da menina medrosa, amedrontada, para alguém que é alguém a ser temida, né? E aí a noção de monstro, né, coloca ela como dona dos seus desejos e vontades, né? Então, é alguém que foge também de um padrão estabelecido, mas se coloca, não, eu vou assumir esse lugar, né, nessa posição, né, para poder tomar as minhas direções, os meus objetivos, seguir nessa linha. Então, você tem uma diferença. Então, só para mostrar aqui, não sei se dá para ver bem aqui, né, a mãe, esse aqui é o finalzinho de Dora, né? Então, como eu falei, eu não quis mostrar muito porque eu recomendo a leitura do quadrinho, porque cada um que for ler vai entender, e aí o olhar que eu tenho é do meu gesto de leitura também, e aí cada um vai ter uma perspectiva, tem N referências que a obra também permite. E aqui, ao final, né, porque o que acontece? Vários momentos, né, coisas estranhas acontecem no entorno e pessoas começam a morrer, né? Então, no primeiro momento específico mesmo, é aniversário de Dora, e Dora tem uma criança, né? Tem um incêndio, né? No aniversário as pessoas fogem, mas uma criança não consegue fugir, uma criança morre nesse incêndio que foi no aniversário de Dora. E o quadrinho mostra algumas imagens dessa criança, né, mexendo, né, com a Dora, e o olhar da Dora para a vela, para o fogo, né, então dá a entender, né, essa intenção, desse feito de colocar uma intenção na personagem. E aí, ao mesmo tempo, é um incêndio, ele não conseguiu fugir a tempo e morreu, e aí mas as pessoas começam a culpabilizar a Dora, né, e é interessante esse jogo, né, de ao mesmo tempo não dar crédito para o sobrenatural, mas ao mesmo tempo culpabilizar a Dora por esse acontecimento e outros acontecimentos, né, mais à frente. Aqui no final, né, chega esse momento que a mãe leva ela para uma cabana afastada, tentando afastar ela de tudo e de todos, né, porque ela começa a ser chamada em todo lugar que ela vai de monstro, né, e uma perspectiva que eu não falei ainda, que eu falei da mãe que está narrando pra gente, é que a gente também não tem a voz da personagem, né? A gente não tem uma fala da personagem, parece até que ela talvez ela não possa falar, a gente não sabe, e aí, como eu falei, é a mãe narrando pra gente, então também tem essa outra perspectiva que a constitui, a gente não tem uma voz da Dora para poder significá-la de uma outra forma, e aí você tem a mãe levando ela para esse lugar. E ela começa, né, aqui você tem a mãe, mostrando para a mãe pra gente, mas é a mãe, né, as palavras aqui, que se dá para ver direito, é a mãe contando pro delegado. Imagina o delegado. Imagina, né, se você tá num lugar, as pessoas não te entendem, as pessoas não te compreendem, as pessoas te atacam, né, imagina, né, que acontecem coisas estranhas que você não sabe explicar, e aí imagina que até sua mãe deixa de acreditar em você, né? E aí, então essa é a mãe narrando e falando
para o delegado nesse final. Então, imagina tudo isso, que vontade que a gente tem, né? Que aí ela vai falar em morrer, né? E aí acaba a narrativa, né? A gente não sabe, não tem uma perspectiva, mas a gente pode supor. Então, a gente, nessa linha, a gente pode até pensar na mãe fazendo algo, né, para acabar com aquele sofrimento. Mas é tudo possibilidade que a narrativa nos coloca, né? E aí você vê pelo olhar da mãe, pelo olhar da Dora, como que isso vai, e pela essa última imagem, né, dela estar toda amarrada, né, para não poder fazer nada, como é que isso vai constituindo. Então, aqui na Dora, é interessante, né, como que essas relações sociais foram interferindo na vida dela, que ela não conseguia, ela teve que sair e viver fora, e mesmo assim, né, a mãe fica pensando, as coisas são acusadas, as coisas são levadas a crer que ela é a culpada, mesmo não tendo uma comprovação, né. Então é interessante que isso vai constituindo ela nesse lugar de um ser monstruoso. E aqui na Belladonna, a gente já quase encerrando, a perspectiva é diferente, e vocês podem ver que o traço, né, no caso do Denis Mello e do roteiro da Ana Ricaldi, é um crescimento, né? É um crescimento, você vai ter um desenvolvimento, você vai ter relações que ela vai ter, personagens que ela vai conhecer, vai ter luto, ela vai passando por um processo de vários acontecimentos que ao final ela se coloca, né, como esse ser monstruoso, mas um ser monstruoso que tem uma escolha, uma definição, um lugar de poder se colocar, de poder dizer, e até tentando se deslocar desse olhar do pai, no caso do pai que se coloca como alguém que não quer direcionou nessa linha, né? Então você já tem uma outra perspectiva, mas eu acho ainda que o social vai interferindo nesse modo de ser, e aí vai constituindo esses personagens, né? Então o que eu tenho observado em relação a essa constituição, né? O que é o monstro? Né? O que é monstruoso? Né? Então, e é até difícil responder, porque você vai, dependendo de épocas, uma coisa é monstruosa, outra não é. Ações hoje, a gente vê o olhar de hoje para o olhar do passado, a gente vai ver outras perspectivas, e ao mesmo tempo a gente vai vendo como que o social, né, determina aí o efeito em relação como esse ser, ou no caso aqui as personagens, elas se constituem, né, e aqui que vai determinar o que ela é ou não monstro. E aí, encerrando, né, nas duas obras os personagens são tomadas enquanto monstros, né, são constituídos por projeções históricas e sociais, e são ressignificadas também pelo traço, a letra, as cores, que permitem produzir efeitos diversos, inclusive até no desfecho, às vezes na narrativa, na leitura de cada sujeito leitor, mas dentro de condições de produção específicas, né, possibilitando reflexões sobre o corpo e seu processo de monstrificação em contraposição ao normatizado, ao estabilizado. Então é nessa linha, nessa relação que ele vai sendo constituído, né? Então é isso. Obrigada. Eu então agradeço, né, a fala da professora Fernanda, com essas duas obras incríveis, e peço então, né, agora, aliás, passo a palavra para a professora Loiane, né, que também vai tratar do tema. Seja bem-vinda, professora Loiane. Olá, obrigada, Lília. Muito obrigada, professora Lília. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando nesse seminário. Muito obrigada pela presença de todos os alunos que estão aqui, né? Já vejo alguns nomes aqui bem conhecidos, e aqueles que vieram de outras instituições também. Eu também vou falar sobre o tema, né? O corpo do monstro nos quadrinhos. Quando vocês quiserem colocar o material na tela, fiquem à vontade. Bom, eu vou falar sobre o corpo do monstro nos quadrinhos, e tenho como recorte os quadrinhos da Ju Loyola, né? Na verdade, são duas HQs da Ju Loyola, a qual eu pesquiso, faço essa pesquisa na minha dissertação, né? E eu vou falar um pouquinho, né, sobre como
eu desenvolvi essa pesquisa, eu desenvolvo ainda, né, estou finalizando, e sobre alguns aspectos, né, da análise do discurso, assim como a professora Fernanda já disse, né, em relação a essa perspectiva Foucaultiana, né, que é a que eu abordo. Bom, eu vou falar aqui então sobre 4 pontos, né, dentro dessa apresentação. Primeiro ponto, vou falar sobre as HQs da Jo Loyola, um pouquinho, fazer uma apresentação para vocês, né, bem superficial, para vocês aí terem vontade de ler as HQs, né, são essas 2 HQs a qual eu pesquiso. Tá? Também vou falar um pouquinho sobre o corpo feminino e a monstruosidade, né, sobre como se dá esse processo historicamente, socialmente, né, que é algo importante dentro da AD. Também sobre processos de subjetivação / objetivação, né, que também aparecem dentro dessa relação, né, do corpo feminino, o corpo da bruxa, o corpo monstruoso, e também essa relação de horror, né, horror e o corpo monstruoso, né, como o horror aparece dentro do quadrinho, que é algo bem interessante. Primeiramente, né, a minha pesquisa ela não surgiu ao léu, né, ela vem de um interesse que começa lá no início da minha carreira como professora, ainda na graduação, né, eu gostava muito de ver como os alunos, né, recebiam, né, quando as propostas de atividades e de leitura, quando se tratava de quadrinhos, né, era algo assim que eles gostavam bastante, recebiam super bem. Então fiquei interessada, né, em produzir um estudo sobre isso, né. Mas os caminhos, né, da pesquisa acabam se transformando, e eu também conheci, além das tirinhas, né, que eu trabalhava muito na educação, né, básica, no ensino básico, eu acabei conhecendo outras HQs, romances gráficos, né, que me direcionaram até essa pesquisa, né, que eu desenvolvo agora. Então, essa apresentação que eu irei fazer, ela é baseada nesse texto dissertativo, nessa pesquisa que eu desenvolvo. Então, a pesquisa ela tem como recorte 2 HQs, né, 2 quadrinhos da Jo Loyola, que é The Witch Who Loved, volume 1 e o volume 2. Então, são 2 quadrinhos que têm histórias, né, que se complementam. E a Jo Loyola, ela tem uma especificidade, né, porque ela, como autora, né, ela é uma pessoa com deficiência, ela é uma quadrinista surda, e ela escreve, né, ela produz esses quadrinhos, melhor dizendo, né, sem palavras, sem o auxílio da linguagem verbal. Então, nos quadrinhos dela, raramente há esse imbricamento, né, da linguagem verbal e não verbal. Às vezes que aparece, né, aparece como uma mancha gráfica, que a gente pode dizer, né, que é algo mais para demarcar, né, algo que a imagem já quer dizer, já diz, né? Então, a linguagem verbal, ela é mais um reforço da imagem. Então, é interessante falar sobre a Jo Loyola, mas já quero apontar para vocês que na análise do discurso, né, como uma disciplina da área da linguística, a gente não olha para o autor como um falante, né? Uma pessoa que tem uma intencionalidade, ou uma pessoa que traz uma originalidade naquele discurso, naquela produção, né, discursiva que ele constitui, tá? Que ele produz, acaba produzindo como quadrinista, ou então como escritor, etc. Tá? O autor, na análise do discurso de perspectiva Foucaultiana, ele é visto como a função do autor, né? É vista como um agrupamento de discursos, como uma unidade de origem de suas significações, né? Significações do discurso. Então, a gente não enxerga o autor, né, como a intencionalidade de produzir aquela formação discursiva, né, determinada formação discursiva, mas sim como um agrupamento de vários discursos, né, que ele
vai juntando no decorrer da vida e que tem relações com as suas subjetividades dos outros, até práticas também objetivantes, né, dos sujeitos, tá? Dos quais ele pode falar. Então, o discurso, né, dentro dessa perspectiva Foucaultiana, ele é formulado dentro de uma relação entre uma série de objetos, né? É importante, então, a gente pensar o discurso a partir dessa relação e dessa formação dentro de uma série de objetos. Então, quando a gente vai pensar a formação de objetos, por exemplo, né, a bruxaria, a feitiçaria, a loucura, né, que são alguns dos objetos que são objetos do trabalho também de Foucault, né, qual ele se debruça, principalmente, né, na fase arqueológica, né. Essa formação dos objetos, ela tem sempre que ser pensada, né, a partir de uma análise discursiva, nessa perspectiva, né, a partir de 3 planos, que é a superfície de emergência, né, onde os discursos podem emergir, em que superfície? Então, ela pode emergir na família, pode emergir na escola, né, pode emergir dentro de uma determinada arte, tá? Também nas instâncias do saber, a medicina, as instâncias jurídicas, né? E também nas grades de especificação, aquelas especificidades do sujeito, a alma, o corpo, a vida e a história do sujeito, né? O Foucault fala isso lá em Arqueologia do Saber, para quem tiver interesse. Então, esses planos, eles não podem nunca, conforme a análise do discurso, né, serem analisados separadamente. Então, nos quadrinhos da Ju Loyola, eu tento fazer sempre esse imbricamento desses 3 planos para proceder a uma análise. Então, esses planos, como eu já disse, eles se imbricam, né? A monstruosidade, a loucura, a normalidade, elas somente são percebidas, né, quando relacionamos esses 3 planos, né? Então, quando eu penso, por exemplo, a bruxa, né, eu penso o corpo feminino, eu penso o modelo de família, né, patriarcal, eu penso o discurso religioso quando eu penso a bruxa, né? Eu penso em como esse corpo foi tratado pela instância médica, pelas instâncias jurídicas. Então, as HQs da Ju Loyola, né, assim, elas são arquivos, né, que comportam, né, essa imagem simbólica da bruxa, né, dessa bruxa que foi construída, né, a partir desses dispositivos, né? Então, é importante a gente olhar para a arte, é importante a gente olhar para os quadrinhos como arquivos que comportam essas formações discursivas, né? Diversas e diferentes formações discursivas e diferentes discursos, né? Então, nas HQs da Ju Loyola e em outras HQs também, né, se materializa a monstruosidade feminina, né, como a Fernanda já disse também nas HQs que ela analisa. Então, a monstruosidade, ela acaba se materializando, né, dentro desse arquivo, que são as HQs. Pois bem, então, mas pensando, né, agora a gente sabe o que é o discurso, né, como esse discurso, né, como esse objeto é formado, né, mas o que eu tomo como discurso, né, que é importante para a gente analisar, né? Então, o discurso, ele sempre vai ser constituído, tá, gente? Quando a gente pensa, né, o discurso não é somente um texto, uma fala, né? O discurso, ele é constituído sempre pela ordem sócio-histórica e cultural, que regula não somente o que é dizível, porque quando a gente olha para a análise do discurso, né, a gente pensa da ordem do dizível, da ordem do que é escrito, do textual, mas não somente, mas também, né, da ordem do que é visível, das visibilidades, daquilo que nós podemos ver, porque o nosso olhar, ele tem uma ordem própria, né? Nós também somos regulados, né, pelo olhar, né? O olhar, ele direciona-se, né, para determinados lugares. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso, né? O que é dado a ver em um certo momento histórico é a mesma coisa do dizer.
o que é dado a dizer em um certo momento histórico, né, por determinados grupos sociais, podem ser, né, não viabilizados em um outro momento histórico ou vice-versa. Tá? O discurso ele está sempre muito atento a essas transformações. Então, como a gente observa, né, essas modificações, essas transformações, olhando, primeiramente, né, para a história para poder entender essas relações, porque algumas coisas permanecem, né, alguns ruídos permanecem. Tá? Então, é importante a gente olhar para a história para a gente entender, né, por que há a permanência, a dispersão, né, de alguns discursos, né, de algumas formações discursivas. Tá? Então, antigamente, nas civilizações primitivas, né, para a gente entender um pouco da mulher, né, de como houve essas transformações, né, havia em algumas civilizações primitivas, antigas, né, uma cultura matrifocal. Eu não digo matriarcal porque não existia, né, não havia uma hierarquização. As relações entre homem e mulher não eram hierarquizadas, né? Então, matrifocal por quê? Porque a mulher era um símbolo, como a mãe natureza, né? Então, tinha um foco na natureza, tá? Então, a Cabreira vai dizer isso, né, no trabalho que ela desenvolve, na tese que ela desenvolve. Então, a mulher, né, ela é sempre, no início, ela não tem essa distinção, né, hierárquica, né, com o homem, tá? Só para a gente entender, em algumas civilizações antigas. Um outro exemplo que eu trago é que lá nas civilizações escandinavas, né, os anglo-saxões, etc., né, eles contavam, por exemplo, lendas, né, que enalteciam mulheres. Né? Tem, por exemplo, as valquírias, que todo mundo conhece hoje em dia, né, dos Vingadores e tal, né, Thor ali, aquela relação que também vem dessas lendas, né, dessa mitologia anglo-saxã, tá? Então, a mulher, as valquírias, né, olha lá, né, nos povos primitivos, né, era uma mulher forte, uma mulher corajosa, né, uma mulher poderosa, né? Então, ela é uma mulher que tem a função de levar nos seus cavalos, né, os guerreiros que são mortos para o paraíso. Né? Então, elas têm uma função ali, há uma utilidade para o corpo. Né? Então, é algo que é uma lenda que fazia parte, né, da cultura daquele povo, de como eles enxergavam, né, as relações. Tá? Então, isso acaba mudando, né, com o processo de cristianização desses povos, dos povos escandinavos. Né? Esse processo de cristianização, né, acaba tirando as valquírias dos seus cavalos alados, né, e entregando para elas vassouras, literalmente, né, as transformando em bruxas. Né? Então, o processo de cristianização desses povos modifica os saberes antes formulados sobre as valquírias. Então, a elas são tirados, né, delas são tirados os cavalos alados, entregues às vassouras, né, e elas são transformadas em bruxas, assim como outros deuses também são demonizados por esse processo de cristianização, né, da Igreja Católica desses povos. Né? Então, ocorre aqui, nesse processo histórico, uma mutação, né, de uma imagem simbólica, né, uma associação da valquíria, agora bruxa, ao demônio. Né? Então, a associação, logo, de um símbolo feminino ao demônio, a algo que não é sagrado. Né? Então, essas práticas de feitiçaria, quando a gente for pensar, não, professora, porque elas eram bruxas, né, e aí praticavam feitiçaria, mas as práticas de feitiçaria remontam ao início da humanidade. Nem há como definir ou delimitar uma temporalidade para essas práticas. Né? Então, tem algo mais a ver com perseguição do que realmente com essas práticas de feitiçaria. Né? Tanto é que essas práticas, né, já existiam há muito tempo.
né? E aí, esse processo, né, de inquisição, ele só vai acontecer um pouco depois, um pouco adiante, né, do que essa transformação das valquírias em bruxas, tá? Então, os instrumentos, né, de vigilância e punição corporal, eles tornam-se incisivos somente no período da Inquisição, né, no período de caça às bruxas na Idade Média. Tá? Antes, as valquírias, né, foram transformadas no discurso da igreja em bruxas, mas agora elas, no período da Inquisição, elas vão ser perseguidas, castigadas, né? Então, a Igreja Católica, ela instaura uma perseguição, produz vontades de verdade sobre o corpo feminino, né? E como a gente vê que nada funciona separado, né, a instância jurídica, ela impõe essa relação de força por meio dos julgamentos, né? Então, as mulheres eram julgadas e condenadas à fogueira, né? Então, na Idade Média, a carne ela é lugar de transformação, de expurgação dos desejos que querem corromper. Então, na Idade Média, né, é a carne que vai ser o foco, é o corpo que vai ser o foco. Então, esses procedimentos de vigilância e regulação são instaurados principalmente sobre os corpos das mulheres, né? E no final, lá do século XVIII, as mulheres que contrariam, por exemplo, doenças venéreas, eram mandadas para o sanatório. Então, na Idade Média, elas foram mandadas para a fogueira, né? E a partir lá do final do século XVIII, elas vão ser enviadas para sanatórios, né? Conforme Foucault, na História da Loucura, quem quiser dar uma lida também, é um livro bem interessante, né? Elas vão ser mandadas para sanatórios, tidas como loucas, né? Então, até hoje tem esse discurso aí, né, que reverbera, né, em muitas falas, né, infelizmente, muitas enunciações de que mulher é uma louca e etc. Então, isso é historicamente construído. Então, a mulher vai se monstrificando, né? Esses procedimentos de vigilância, de regulação, eles são instaurados principalmente sobre o corpo das mulheres. E é isso que vai as transformando em monstros, tá? Então, as mulheres, elas eram castigadas, elas eram chicoteadas nesses sanatórios, né? Essas punições, né, eram formas delas pagarem pelas dívidas morais que elas tinham com a sociedade, né, e terem seus pecados, né, redimidos, né? Então, existe o quê? O que a gente pode entender, né? Que o controle da sexualidade das mulheres, né, olha só, é mandada para os sanatórios por contrair doenças venéreas, né? Elas são queimadas porque elas são mulheres, basicamente, né? Então, por terem, né, antigamente a medicina, né, falava que elas tinham, né, eram biologicamente diferentes, eram estáveis emocionalmente, então tudo isso, né, fez com que essas mulheres passassem por punições, e tudo isso, né, faz com que até hoje muitas de nós soframos. Então, é por esse controle da sexualidade que se evidencia o interesse das instituições pelo corpo feminino. Então, os saberes que possibilitam ao sujeito atingir determinadas posições no discurso, o poder que individualiza as práticas de si, né, isso é chamado, né, esses são os modos de subjetivação e objetivação, né, do sujeito. Então, a forma com que se constrói esses saberes, né, a forma com que o sujeito vai atingir determinada posição dentro do discurso, né, é o que vai fazer com que ele, né, seja individualizado e que ele faça práticas de si. Por isso que lá, no meu texto, na minha pesquisa, eu digo que nem todas as bruxas elas são iguais, né? Mas porque quando a gente olha, né, para a imagem, por exemplo, dessa bruxa ao lado, né, a gente sabe que se trata de uma bruxa, né? A gente sabe que nem todas são iguais, mas a gente sabe, ao olhar para essa daqui, que se trata de uma bruxa. Por quê? Porque quando a gente olha, né, nós temos saberes, né, que já foram construídos para que a gente consiga, né, visualizar nessa imagem uma bruxa, né? A roupa, o cabelo, a cruz, até o próprio espaço que ela ocupa, né, vão a constituir, né, como uma bruxa.
né? Porque o olhar, ele possui uma ordem discursiva própria. Então, é nessa batida do olhar que a gente ativa um programa de leitura, né, que faz com que a gente rememore esses índices imagéticos que se cristalizam nessa memória cultural. Então, o vestido dela, a forma com que é amarrado, a gente vai lembrar do quê? Das mulheres medievais. Então, o nosso olhar, né, a nossa memória discursiva, acaba constituindo essa memória imagética e nos trazendo a imagem da bruxa. Tá? Então, a bruxa ao lado, ela, mesmo assim, ela é distinta de outras bruxas, né? Porque quando a gente pensa numa bruxa na infância, por exemplo, a gente vai rememorar a bruxa lá da Branca de Neve, os Sete Anões, por exemplo, né? Mas essa imagem, mesmo sendo distinta, ela nos fornece elementos para que a gente perceba que se trata de uma bruxa. Mas, mesmo assim, se tratando de uma bruxa, a gente consegue ter um olhar subjetivador, uma visão subjetivadora dessa bruxa. A gente não consegue olhar para ela com asco ou com um sentimento, né, de angústia. A gente consegue olhar para ela com um olhar mais singelo. Né? Isso por quê? Porque os traços nos permitem essa subjetivação. O ponto de vista em que a gente é colocado para olhar a imagem, né, de baixo para cima, esse ângulo que a quadrinista traz, né, a Loyola traz, nos permite essa luz que envolve esse rosto, né, redondo, singelo, esses lábios finos, esses cílios, né, faz com que a gente olhe para ela, né, tenha uma visão sobre ela subjetivadora, né, e não objetivadora. Então, esse olhar, acho que pode passar, não sei se passou, esse olhar, ele deposita, né, no corpo saberes que são construídos, né, em discursos que legitimam um sujeito normalizado, normatizado, em detrimento do sujeito que é anormal. Então, quando a gente olha, né, para um sujeito que é normalizado, né, dentro dos padrões, né, a gente legitima esse sujeito e, na mesma medida, deslegitima o sujeito anormal, que é tido como fora dos padrões. Isso pode acontecer também, é o que acontece aqui no discurso das bruxas. Então, por efeito do olhar, a gente objetifica, né, a bruxa do filme lá, da Branca de Neve, né, que tem o narizão, que tem as olheiras, né, que tem os olhos estatalados, né, que tem um aspecto mais velho, né, idoso. Por quê? Porque historicamente, culturalmente, socialmente, né, nos foram constituídos saberes e vontades de verdade que faz, né, objetificar esses corpos. Então, para a gente finalizar, né, essa forma com que a gente olha para os quadrinhos, esse olhar que a gente lança para os quadrinhos, né, ele vai fazer, né, com que a gente defina o que é monstruoso, até quando é monstruoso, né, ou o que não vai ser monstruoso. Tá? Então, a imagem, ela acaba nos guiando, né, a imagem, ela acaba, né, nos desvelando, né, os saberes, né, que ela comporta. Tá? Então, essa bruxa, né, um quadrinho de horror. Então, essa bruxa singela, subjetivada, não só na imagem, mas também nos seus atos, depois vocês leem os quadrinhos, é bem interessante, né? Não são quadrinhos sem palavras, são quadrinhos, né, universais, então qualquer pessoa consegue ler tranquilamente, são histórias bem interessantes, bem legais, muito bem construídas, né? A gente vê um monstro, olha para o monstro e acaba tendo aquele primeiro impacto, né, do horror. Não que aquela bruxa que a gente subjetiva, de traços, né, mais singelos, tênues, né, não seja um monstro. Né, porque a bruxa, historicamente, ela é constituída como um ser monstruoso. Né? Mas, quando a gente se depara com essa imagem do horror,
né? Que seria o horror, né? O horror é um lugar de produção discursiva, ele é mais do que um lugar de estética, né? Uma construção estética, né? Ou simplesmente um gênero, né? O horror ele é um lugar, conforme o Newton Milanês, né? Um lugar de produção discursiva, do qual fazem parte diversas figuras baseadas em tabus dos quais estamos proibidos de falar. Então, nós estamos proibidos de falar da morte, por exemplo. Né? A morte é algo duro de se dizer, né? É um assunto que a gente evita, né? Raramente pessoas estão interessadas em bater um papo sobre a morte, né? Então, a morte acaba sendo um tabu, né? O corpo, a caveira, o corpo, né, deformado, sem a pele, ele é um tabu. Então, o horror ele acaba se assentando, né, neste lugar de produção discursiva, né, produção que é baseada aí, né, em desvelar tabus que nós estamos proibidos de falar. Né? Então, nas HQs da Ju Loyola, o discurso do horror e a monstruosidade da bruxa, elas ocorrem num processo de metamorfose. Então, a bruxa, ela é aquele ser mais singelo, que ajuda o outro, ajuda o próximo, o homem, mas vocês veem nessa imagem, por exemplo, não sei se todos conseguem ver, mas ela decapita, ela degola, na verdade, né, as suas vítimas, né? Então, nesse momento, ela é metamorfoseada, né? Ela atinge o que a gente chama de o ápice, né, da produção discursiva, né, que é esse momento do horror. Então, aqui, a monstruosidade que ela já tem se desvela. Então, ao degolar as suas vítimas, a bruxa assume uma outra subjetividade. Então, ela deixa, né, a gente deixa de ter esse olhar subjetivador para a bruxa, né, e ela assume uma outra subjetividade, um outro lugar. Então, a bruxa, ela trabalha nas bordas do seu corpo, né? Ela reconfigura o seu corpo estético. É um corpo, então, que ora a gente pode visualizar, né, com um corpo monstruoso ali, né, colocado, produzido, né, pela imagem, ora ele é invisibilizado, né? Ele é um corpo invisível, né? É um corpo que o discurso produziu. Então, esse corpo estranho da caveira, com esses olhos, né, brilhantes, né, esse corpo monstruoso, né, ele é produzido pelo discurso para a bruxa. Né? Então, o corpo é um espaço de práticas subjetivantes. Né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma determinada ação, a solidariedade, a vontade de ajudar os outros, essas são práticas que a gente vai adquirindo, né, no decorrer da vida, da nossa formação humana, né, da nossa identidade, que fazem parte da nossa subjetividade. Né? Então, o corpo é o lugar de práticas, né, subjetivantes, mas também de práticas de si. E essas práticas de si, elas muitas vezes nos dessubjetivam. Né? Ela nos arranca de nós mesmos. Então, o sujeito também é constituído por práticas dessubjetivantes, né? O Milanês fala isso. Então, a bruxa, ela abandona o eu criado pelo processo de subjetivação, como eu já disse, né? E ela se recria e se dispersa, né? Nessa monstruosidade, nessa configuração do horror. Né? Então, isso trata-se de uma experiência limite, né? Experiência limite do eu, né? Dessas práticas de si mesmo. Né? Então, os traços agora que são monstruosos dessa bruxa, né? Esse aspecto cadavérico, né, dela, marca uma topologia corporal que ultrapassa essas práticas de subjetividade. Ela não é mais aquele sujeito bonzinho, né? Que ela exerce nos quadrinhos. Então, ela se transforma. Bom, é isso, são algumas referências do trabalho que eu desenvolvo. Obrigada pelo convite, professores, professora Fernanda. E é isso, leiam quadrinhos, viu? Muito obrigada, professora Helene, pela sua fala, professora Fernanda também. Eu queria saber se tem alguma pergunta, né, para a gente estar
trazendo aqui para nossa discussão. E enquanto a gente espera as questões, eu tenho algumas questões para levantar. Eu gosto muito, né, desse tema, não trabalho em quadrinhos e nem sempre a mesma perspectiva, mas eu acho muito interessante essa desconstrução e essa monstrificação, como é que eu diria isso? Da imagem, né, da mulher na sociedade por meio de suas atitudes baseadas nos conceitos sociais e morais, enfim, dentro de uma cultura. Mas assim, independente da cultura, a gente vê que historicamente a mulher ela vem sendo sempre, ela vem sempre recebendo essa carga de culpabilidade por conta de qualquer outro tipo de problema que tenha, como a professora Loiane mesmo colocou, a questão das DSTs, por exemplo, né? A culpa é da mulher, como se ela fosse, né, o vetor de todos os males e por causa da sua moral ela e aí o homem ele sofre um apagamento nessa culpabilização, né? E eu acho relevante como é feita a construção da imagem, né, do monstro, como é feita a construção da culpabilização da carga da mulher no rosto da mulher, na mulher que não chora, da mulher que, né, desses olhares. E eu faço esse trabalho em linguagem de Twitter, né, vendo como as pessoas discutem na internet. As mulheres, quando você discute com um homem, eles sempre vão dentro do debate. Apesar que o Twitter, né, não é um ambiente muito, mas assim, eles falam entre eles dos argumentos. Quando se trata de mulher, eles nem começam, né? A discussão vai ser sempre o quê? Ela vai olhar a foto da pessoa, vai dizer, aí vai discutir, vai decidir se é gordo, se é velho, se for velha é porque você é velha, entendeu? Se é gorda, você é feia, você é burra. Alguma coisa eles vão encontrar, mas eles nunca vão no argumento da mulher. Se é uma mulher que está discutindo, eles vão pegar qualquer outra coisa que é dentro da imagem da mulher, que eles veem pela foto dela ou pela bio, para poder atacá-la, independente dos argumentos que estão sendo levantados. Né? Eu tenho feito esse trabalho de pesquisa no Twitter, mas você percebe isso acontecendo em outros ambientes. Né? E isso acaba refletindo e refratando, por exemplo, nas obras. Não só as obras de quadrinhos, as obras literárias. E aí eu queria que vocês comentassem rapidamente. Lilian, como eu falei, é uma temática complicada e complexa porque nos constitui, né, enquanto mulher, né? Então, a regularidade, a repetição dessas discursividades, né, é incômodo, porque a gente está em 2023, né, e a gente vê práticas, claro que ressignificadas, não é o mesmo, mas que ainda produzem seus efeitos e colocam a mulher nesse lugar, né? Então, em vez de usar um argumento ou de dizer de uma outra forma, vão atacar a aparência, vão atacar o nosso corpo, e aí ele é violentado de diversas formas, né? E essa questão do monstro, né? Quando eu comecei, né? Eu não tinha muita leitura sobre isso, mas quando você começa a perceber que o monstro acaba sendo colocado nesse lugar à margem, nesse lugar, assim, que é um outro a ser combatido, a ser afastado, mas que é um outro que faz parte também desse social, né? Não é aleatório porque tem que ter esse outro ali constituído, né? Também é doído, né? É incômodo, porque faz parte desse processo mesmo de constituição. E quando a gente começa a ver as regularidades, esse monstro no corpo da mulher, né? A mulher, né, sendo marcada, sendo generalizada e nunca tá bom, né? Se a gente for falar em corpo e aparência, né, nunca tá bom. Se tá de um jeito, não tá bom. Se tá de outro jeito, tá bom. Se tá muito gordo, tá muito magro, tá muito alto, tá muito baixo, né? Não há uma relação, sempre há uma critização, sei lá, né? Eu acho que isso também é uma monstrificação, né? Para poder apartar para a mulher não ter voz. Eu sinto assim, às vezes a dificuldade de a gente poder ter voz, porque vão sempre nos colocando num lugar à parte, né? E aí o monstro, para mim, simboliza muito essa perspectiva, né? Também, né? Agora, uma outra questão que a gente pensa é como deslocar aí, porque a gente vai olhar para o nosso material e ver, tem como o monstro, né? Esse monstro também assumir um outro lugar, né? Produzir um outro efeito também nesse processo, né? Que é sempre o questionamento, principalmente para a gente
quanto analista de discurso, questionar, né? Como são práticas, mas são práticas que vão materializar efeitos, mas que vão se dar de outra forma, dependendo de quem fala, para quem fala. E aí, no caso do quadrinho, como que é o traço, a cor, né? Como é que isso vai sendo materializado, né? Então, às vezes, a sensação que eu tenho, como você falou muito da questão do Twitter e tudo mais, às vezes é tão opressivo, né? É uma interdição tão grande que causa uma angústia até de um efeito de desistência, né? Que fala, sabe por que eu ainda estou debatendo? Porque eu estou tentando, né? Trazer essas questões, principalmente pensando comigo aqui na academia e nós aqui na academia, porque até a academia é um lugar que a gente também é interditado, né? Então, nós mulheres também. Eu achava que não, eu tinha uma ilusão que não, pessoas. Não é. Também é um lugar muito interditado, e aí tentando encontrar voz. Então, às vezes, até nossas pesquisas, estudo de gênero, também criam, né, um modo de olhar, mas por que esse modo de olhar, né? As pessoas estudam diversas coisas, mas por que esse especificamente, né, é questionado, né, é criticado, né? Então eu acho que trabalhar o monstro para mim foi observar essa relação, entender essa relação, mas também entender esse embate que é uma luta constante, né? Então, também já que a gente é monstro, né, se assumir como monstro e continuar lutando, porque a gente acaba sendo monstro por fugir de um padrão estabelecido, que é o que a gente está buscando, fugir desse papel imposto historicamente aí, né? Então acho que é esse embate que eu observo, né, nos quadrinhos, fazendo essa relação. Não sei se eu te respondi. Não, sim. A cabeça vai longe com outras coisas, assim, mas é por aí, né? Parece que a gente não tem para onde escorrer, né? Sendo mulher, a gente sempre vai ser culpabilizado de alguma forma, porque é mais fácil apontar o dedo para alguém, entendeu? Procurar uma solução não é fácil. É fácil você dizer quem você vai malhar. Né? Sim, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Também pensar a heterogeneidade dos discursos, né, sobre a mulher, porque ocupando determinadas posições, ela é subjetivada. Então, ela na posição mãe, né, ela acaba sendo subjetivada, né, ela acaba tendo aquele olhar, né, até de aquele discurso de cristianização da mãe, né, aproximação de Maria e tal, né, aquela coisa sagrada da maternidade, né, e ela em outras posições, né, dependendo do lugar que ela ocupa, né, ela já é demonizada, né, ela já é sempre rechaçada, né? Então é importante a gente pensar nessa heterogeneidade do discurso sobre, né, o sujeito mulher. E com isso, né, acaba constituindo, né, por vezes, essa monstruosidade feminina. Né? Então, quando é relacionado, por exemplo, à sexualidade feminina, né, a gente sempre vai ver a mulher né, infelizmente, na sociedade é construída socialmente, historicamente, culturalmente, assim, né, como um ser, né, de objeto de controle, né, essa sociedade do controle da sexualidade, principalmente feminina. Então, o jeito certo de se vestir, o jeito certo de se portar, né? Então, as práticas, né, que nos subjetivam e objetivam, né, elas são sempre mais incisivas, né, pode-se dizer. Sim, eu agreguei na discussão. Eu acho muito bom isso, né? E eu trabalho com essa perspectiva de estudo do corpo na perspectiva da retórica, né? E eu vejo também quando vê o argumento, e aí eu sinto a questão do argumento. E eu vejo quando isso, o que me dói mais é quando eu vejo esse argumento sendo reverberado na voz de outra mulher. Geralmente é o que a gente vê mais. A gente é mais repreendido pela voz de outra mulher. E às vezes a gente não está fazendo nada, né? Às vezes a gente só está seguindo aquilo que nos é por direito, né? Como cidadã, como pagadora de nossos impostos, como seguidora dos... Enfim. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, professor Luciano. Só pegando aí que você falou, Lília, né? É uma referência, a gente conversou essa semana, né? Uma situação que aconteceu comigo, mas é porque eu não, as condições que a gente vive, eu esperava uma ação na posição de um homem dizer tal coisa, né? A gente já fica atento e espera e já tem uma resposta, já tem uma atitude, né? Mas aí eu
pego na surpresa porque veio de uma mulher, né? Um dizer assim que, nossa, para que eu não precisava, né? E porque, né, até um processo de culpabilização, né? A gente não faz nada, não, mas você que traz, né, no seu corpo, foi referência ao meu corpo, sabe? Então, assim, a gente conversa sobre isso porque a gente vivencia isso, né? Vivencia constantemente. E ainda assim, às vezes esse dia eu fui pega de surpresa, eu não esperava que a mulher falar um comentário do meu corpo, né, nessa relação, e aí eu fiquei mal, muito mais por isso, porque se fosse do outro, que eu já espero, de quem eu já espero, a gente tá acostumado, a gente nem liga, mas, nossa, não... E esse exemplo é interessante porque essas questões nos marcam como mulher e como pesquisadora, né? Então, quando a gente traz para o nosso trabalho de pesquisa, vamos trabalhar o quê? Né? Então, as minhas pesquisas, por mais que eu mude meus objetos, né, meus materiais, eles acabam trabalhando a mulher, né? Então, por quê? Porque acaba tendo algo que me constitui para observar essas relações, entender essas relações, e ao mesmo tempo que eles permitem que eu às vezes, me dá um desânimo, às vezes, né, desânimo mesmo, ao mesmo tempo eles me dão uma perspectiva de mudança, né? Então é uma contradição para você, assim, peraí, é ou não é, né? Mas é esse aspecto, né? Então, se há um efeito, se há condições específicas, né, há possibilidade de deslocamentos, né? Então a gente fica buscando, né, essas mudanças, esse processo, e aí parte de cada um de nós, principalmente nós, na posição de mulheres, professoras, pesquisadoras, né? Nesse aspecto. Então, é o olhar que eu sigo para poder seguir em frente, né, pensando talvez nessas mudanças. Sim, as nossas pesquisas, né, acabam atravessando a nossa Constituição, né, de maneira muito direta, né? Então, tudo que a gente lê e pesquisa, né, busca compreender mais, né, sobre essa teoria feminista, né, que acaba se imbricando, né, a análise do discurso, elas vão constituindo a nossa subjetividade, né, e vão fazendo com que a gente perceba, né, muitas vezes essas enunciações, né, que tem esses ruídos de preconceito, de, né, inferiorização das mulheres, né? Então é uma coisa bem doida de se pensar. Eu só queria pontuar, né, uma outra questão em relação aos quadrinhos, né, especificamente, um olhar que ele, né, ontem o Tainá falou, da questão dele ser nicho ainda, né? Eu acho que é uma outra questão que a gente tem que problematizar e ampliar, né? A Ueli, você que começou o trabalho na escola, eu acho que é um caminho talvez a gente pensar. O Tainá ontem falou sobre ser uma matéria, eu falei, nossa, né? E aí, como que ele pode ampliar essas leituras, ampliar esse modo de olhar e produzir talvez algum efeito, né? Então, esses quadrinhos mesmo, realmente, até alguns são até difíceis de achar para a gente comprar, para adquirir, né? Então, ainda é um lugar aí para a gente situar, para a gente buscar ter mais acesso, né? Que é um objetivo que eu falei já com a Lilian, né? Da gente conseguir criar um clube, de ter os nossos quadrinhos, de ter os nossos livros para poder abrir para o pessoal, para as escolas mínimas, tem que ter acesso a esses materiais pela instituição também, porque às vezes nem sempre autoriza essas compras, né? A gente tem que ter uma luta aí para poder dar acesso aos alunos, porque quando a gente apresenta para eles, né, é interessante isso, eles têm uma visão de quadrinho, né? E aí é uma visão bem simplista, né? Gente, o quadrinho tem uma diversidade, aí quando a gente apresenta, eles ficam, nossa, nem imaginava que tem tudo isso, né? Então, é uma luta agora tentar ampliar, mostrar mais, mas dar mais acesso à própria leitura do quadrinho, né? Também, né? Nesse processo, mas acho que a nossa é uma outra luta também para dar continuidade.
Eu acho que isso é não só pertinente, eu pontuar isso, porque me fico muito revoltada em alguns momentos, porque alguns lugares, algumas pessoas em algumas cadeiras superiores, elas se sentem no direito de decidir o que é pesquisa e o que não é pesquisa, né? O que é material de pesquisa ou não, porque a gente faz solicitação de compra de quadrinhos ou de outros materiais, e eles dizem que não é material de pesquisa. E assim, eu queria saber quem é que decide em cima do trabalho de pesquisa, da seriedade do trabalho que a gente vem fazendo, né? Dizer que, por exemplo, uma rede social não é pesquisa, um quadrinho não é pesquisa, né? Se nós somos desta área e trabalhamos com língua e linguagem, né? O que não nos é? Por que alguém vem de fora e decide o que é, o que não é material de análise? O que é corpus de análise para a gente? Sendo que a gente trabalha com o material da língua e da linguagem. Então, tudo que se produz em língua e linguagem, independente da nossa área de linguística, que é uma gama abertíssima, enorme, eu trabalho com linguística, análise de discurso de linha americana, retórica aristotélica, nova retórica, trabalho com metáfora cognitiva. São áreas diferentes. Você trabalha com análise de discurso, mas todas elas, de alguma forma, se envolvem nesse ponto. E eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de postura ainda acontecendo. E, por acaso, geralmente essas negativas vêm de homens, só para pontuar. Só para observar. Mas é isso, gente. Acho que se a gente não tem mais perguntas, se vocês concordam, a gente pode encaminhar para o encerramento? Sim. Então Só mais uma vez agradecer, né, o convite por estar participando aqui dessa mesa belíssima. Obrigada, professora Fernanda. Muito obrigada, professora Lília. Obrigada, Luciano, que está aí nos bastidores. Eu quero... Então, professora Fernanda, por favor, suas Eu também agradeço vocês, Loiane, Lília, né, o pessoal que está participando do seminário, e assim agradeço, porque quase eu desisti do evento, né, mas assim, a gente conta com a parceria desse pessoal maravilhoso hoje aqui da Loiane e da Lília, que sempre nos dão apoio. Como eu falei, a gente está encontrando lugares, né, nas pessoas, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, às nossas discussões, né? Então, eu quero agradecer vocês estarem aqui comigo nesse momento e também, né, aceitar fazer parte desse evento. É muito bom estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada. Quero agradecer, então, a presença de todos vocês que vieram hoje aqui assistir, né, essa mesa, essa conversa. Eu quero agradecer a professora Fernanda, a professora Loiane, ao professor Luciano, que nos deu aqui, né, nos bastidores esse suporte. Muito obrigado mais uma vez por não soltar as nossas mãos, né? Agradeço muito por vocês seguirem nessa luta, porque eu sei que é uma luta, esses espaços a gente tem que abrir chutando a porta, desculpa a expressão, mas a gente tem que chutar a porta mesmo para abrir esses espaços, porque esses espaços eles não são... Infelizmente, esses campos de pesquisa, esse tema da mulher, principalmente corpo feminino, mulher, preconceito, enfim, ele não é fácil, né? A gente encontra resistência. Eu acho que é importante que as diversas áreas da linguística abordem sim esse tema, porque a gente tem que reverter o processo de apagamento da voz feminina dentro da estrutura de estudo da língua, né? E da linguagem. Eu agradeço muito a presença de todos e eu espero que vocês curtam o canal, compartilhem essa live, compartilhem o evento, né? E muito obrigada a todos e a todas. Tchau. Tchau.